Parte 1. 1135 a 1136. Capítulo 1. Num vale largo, no sopé de uma encosta íngreme, ao lado de um regato de águas claras e borbulhantes, Tom estava construindo uma casa. As paredes já estavam com 3 pés de altura e subiam depressa. Os 2 pedreiros que Tom contratara trabalhavam disciplinadamente à luz do sol. As colheres de pedreiro fazendo scrap, slap e depois tap, tap, enquanto o servente suava sob o peso de grandes blocos de pedra. Alfred, o filho de Tom, estava preparando a massa, contando em voz alta enquanto colocava areia em cima de uma tábua. Havia também um carpinteiro, trabalhando numa bancada ao lado de Tom. Modelava cuidadosamente um pedaço de madeira com uma enxó. Alfred tinha 14 anos e quase a mesma altura de Tom, que era uma cabeça mais alto que a maioria dos homens. Seu filho estava com apenas algumas polegadas a menos e continuava a crescer. Eles se pareciam, também. O cabelo de ambos era um castanho claro e olhos esverdeados raiados de castanho. As pessoas diziam que formavam uma bonita dupla. A principal diferença entre eles era que Tom tinha barba ondulada castanha, ao passo que no rosto de Alfred tinha apenas uma fina penugem loura. O cabelo do rapaz já tinha sido daquela cor, lembrou o pai afetuosamente. Agora que ele estava se tornando um homem, Tom desejava que se interessasse por seu trabalho, pois teria muito a aprender se quisesse ser pedreiro como o pai. Até então, porém, Alfred se mostrara entediado e frustrado com os princípios da construção. Quando a casa estivesse terminada, seria a mais luxuosa em muitas milhas. No andar térreo haveria apenas uma espaçosa galeria para armazenagem com o teto em abóbada a fim de não pegar fogo. O salão, onde as pessoas realmente iriam morar, ficaria em cima, com acesso por uma escada externa, e sua altura dificultaria o ataque e facilitaria a defesa. Junto do salão haveria uma chaminé para dar tiragem à fumaça. Aquilo era uma inovação radical. Tom só tinha visto uma única casa com chaminé, mas achara uma ideia tão boa que estava determinado a copiá-la. Em uma extremidade da casa, além do salão, haveria um quarto pequeno, que era o que filhas de conde exigiam então, por serem finas demais para dormir com os homens, as serviçais e os cães de caça. A cozinha seria um prédio separado, já que mais cedo ou mais tarde todas pegavam fogo e não restava nada a fazer senão construí-las longe de tudo mais e tolerar a comida morna. Tom estava fazendo o vão da porta. As vigas seriam arredondadas a fim de parecer colunas, um toque de distinção para os nobres recém-casados que iriam morar ali. Com o olho no gabarito de madeira que estava usando como guia, Tom ajustou a talhadeira de ferro obliquamente na pedra e golpeou-a com delicadeza, usando o grande martelo de madeira. Uma chuva de fragmentos caiu da superfície, deixando a forma um pouco mais redonda. Ele bateu de novo, liso bastante para uma catedral. Tinha trabalhado em uma certa vez, Exeter. No princípio havia encarado aquele trabalho como outro qualquer. Sentira-se furioso e ressentido quando o mestre construtor advertira-o de que não estava correspondendo ao padrão desejado. Sabia que era um pedreiro muito mais cuidadoso do que a média. Entretanto, percebera depois que as paredes de uma catedral não precisavam ser apenas boas, mas perfeitas. Além de a catedral se destinar a Deus, a construção era tão grande que a menor obliquidade nas paredes, o mais ínfimo desvio do nivelamento absoluto, enfraqueceria fatalmente a estrutura. O ressentimento de Tom transformou-se em fascinação. A combinação de um prédio demasiado ambicioso com uma impetuosa atenção ao menor dos detalhes abriu-lhe os olhos para o prodígio do seu ofício. Aprendeu com o mestre de Exeter a importância da proporção, o simbolismo de vários números e as fórmulas quase mágicas para calcular a largura correta de uma parede ou o ângulo de um degrau numa escada espiralada. Essas coisas o cativaram. Ficou surpreso ao saber que muitos pedreiros as achavam incompreensíveis. Após algum tempo, Tom tornou-se o homem de confiança do mestre construtor, e foi quando começou a ver as deficiências dele. O homem era um grande artesão,
mas um organizador incompetente. Ficava aturdido com os problemas de obter a quantidade certa de pedra para acompanhar o ritmo dos pedreiros, de verificar se o ferreiro tinha feito o número suficiente das ferramentas adequadas, de queimar cal e transportar areia para a argamassa, de derrubar árvores para os carpinteiros e de conseguir com a igreja dinheiro suficiente para pagar tudo. Se houvesse ficado em Exeter, até que o mestre construtor morresse, poderia ter se tornado mestre também. Porém, a assembleia que dirigia a igreja ficou sem dinheiro, em parte por causa do mau gerenciamento do mestre, e os artífices tiveram que se dispersar, procurando trabalho em outra parte. Ofereceram a Tom o posto de construtor do castelão de Exeter, reparando e aperfeiçoando as fortificações da cidade. Um trabalho para toda a vida, salvo algum acidente. Contudo, Tom rejeitara a oferta, pois queria construir outra catedral. Sua mulher, Agnes, jamais compreendera essa decisão. Podiam ter tido uma boa casa de pedra, criados e estábulos próprios, assim como carne na mesa em todas as refeições. Nunca perdoara Tom por ter rejeitado a oportunidade. Não era capaz de compreender a atração irresistível de construir uma catedral. A absorvente complexidade de organização, o desafio intelectual dos cálculos, o tamanho puro e simples das paredes, a grandeza e beleza emocionantes do prédio acabado. Tendo provado uma vez deste vinho, nunca mais Tom se satisfez com menos. Aquilo fora 10 anos antes. Desde então não tinha se demorado em parte alguma por muito tempo. Nada além de projetar uma nova casa para o cabido de um mosteiro, trabalhar 1 ou 2 anos num castelo ou construir uma casa na cidade para um rico mercador. Porém, assim que economizava o bastante, deixava tudo e com mulher e filhos pegava a estrada, procurando outra catedral. Ergueu os olhos da bancada e viu Agnes na orla do terreno onde se realizava a construção, segurando uma cesta de comida numa das mãos e apoiando uma grande jarra de cerveja no quadril oposto. Era meio-dia. Ele contemplou-a afetuosamente. Ninguém jamais a chamaria de bonita, mas seu rosto tinha força. Testa larga, grandes olhos castanhos, nariz reto, queixo forte. O cabelo escuro e grosso era dividido ao meio e preso atrás. Era a alma irmã de Tom. Agnes serviu cerveja para Tom e Alfred. Eles ficaram parados ali por um momento. Os 2 homens grandes e a mulher forte bebendo cerveja em canecos de madeira, até que o 4º membro da família apareceu, saindo saltitante do campo de trigo. Marta, de 7 anos e linda como um narciso, embora falasse uma pétala, pois 2 dentes de leite haviam caído. Ela correu para o pai, beijou sua barba poeirenta e pediu um gole de sua cerveja. Tom abraçou seu corpinho ossudo. Não beba demais para não cair numa vala, disse ele. Ela saiu cambaleando num círculo, fingindo que estava embriagada. Todos se sentaram na pilha de madeira. Agnes passou para Tom um naco de pão de trigo, uma fatia grossa de toucinho cozido e uma cebola. Ele deu uma mordida na carne e começou a descascar a cebola. Agnes deu comida às crianças e começou ela própria a comer também. Talvez, pensou Tom, tenha sido irresponsabilidade rejeitar aquele trabalho monótono em Exeter e sair procurando uma catedral para construir. Mas sempre fui capaz de alimentar todos, a despeito da minha inquietude. Ele apanhou sua faca no bolso da frente do avental de couro e cortou um pedaço de cebola, que comeu com uma fatia de pão. A cebola era doce, mas picante. Estou com uma criança de novo, disse Agnes. Tom parou de mastigar e encarou-a espantado. Uma sensação de deleite apossou-se dele. Sem saber o que dizer, limitou-se a sorrir tolamente. Após alguns momentos, ela corou e disse: Não é nada assim tão surpreendente. O marido a abraçou-a. Ora, ora, disse ainda sorrindo de prazer, um bebê para puxar minha barba. E eu que pensei que o próximo seria de Alfred. Não fique feliz demais, advertiu Agnes. Não dá sorte falar na criança antes de ela nascer. Tom assentiu com a cabeça. Agnes já tivera diversos abortos e uma criança nascida morta, além de uma garotinha, Matilda, que só vivera 2 anos. Mesmo assim eu gostaria que fosse um menino, disse ele,
Alfred já está tão grande. Quando deve nascer? Depois do Natal. Tom começou a calcular. A estrutura da casa estaria terminada à época da primeira nevada, quando o trabalho de pedra teria que ser coberto com palha para ficar protegido no inverno. Os pedreiros gastariam os meses de frio cortando pedras para janelas, abóbadas, estruturas de portas e a lareira, enquanto o carpinteiro prepararia as tábuas para o assoalho, portas e persianas, e Tom construiria um andame para o trabalho no andar de cima. Na primavera eles fariam a abóbada do andar térreo, forrariam o piso do salão e montariam o telhado. O trabalho alimentaria a família até o domingo de Pentecostes, quando então o bebê já teria 6 meses. Aí eles se mudariam. Ótimo, disse ele contente. Isso é ótimo. E comeu outra fatia de cebola. E estou velha demais para ter filhos, disse Agnes. Este tem que ser o último. Tom pensou naquilo. Não estava certo da idade dela, em números, mas muitas mulheres tinham filhos naquela época da vida. No entanto, era verdade que sofriam mais à medida que ficavam mais velhas, e que os bebês não nasciam tão fortes. Sem dúvida, Agnes estava com a razão. Mas como poderia ter certeza que não conceberia de novo? Perguntou-se Tom. Só então percebeu como, e uma nuvem sombreou seu assolarado estado de espírito. Posso conseguir um bom emprego numa cidade, disse ele, tentando apaziguá-la. Uma catedral ou um palácio. Aí poderemos ter uma casa grande com chão de madeira e uma criada para ajudar você com o bebê. Pode ser, disse ela, ceticamente, o rosto enrijecido. Não gostava daquela conversa de catedrais. Se Tom nunca tivesse trabalhado numa catedral, poderia estar morando numa casa na cidade agora, com dinheiro economizado e enterrado sob a lareira, sem nada para preocupá-la. Tom desviou o olhar e deu outra mordida no toucinho. Tinham que celebrar, mas estavam em desarmonia. Sentiu-se deprimido, mastigou a carne dura por um momento, depois ouviu um cavalo. Inclinou a cabeça para escutar. Um cavaleiro estava atravessando uma região cheia de árvores, vindo da direção da estrada, tomando um atalho e evitando a aldeia. Um momento depois, um jovem montado num pônei aproximou-se a trote e desmontou. Parecia um escudeiro, uma espécie de cavaleiro aprendiz. O seu lord está vindo aí, disse ele. Tom ergueu-se. Está se referindo a Lord Percy? Percy Hamley era um dos homens mais importantes do país. Possuía aquele vale e muitos outros, e estava pagando pela sua casa. O filho dele, disse o escudeiro. O jovem William, o filho de Percy. William iria ocupar aquela casa após seu casamento. Estava noivo de Lady Aliena, a filha do conde de Shirin. Ele mesmo, confirmou o escudeiro, e está furioso. O coração de Tom confrangeu-se. Quando tudo corria bem, já era difícil tratar com o proprietário de uma casa em construção. Com um proprietário enfurecido, era impossível. Por que ele está furioso? Sua noiva o rejeitou. A filha do conde? Exclamou Tom surpreso. Sentiu uma pontada de medo. Naquele instante mesmo estivera pensando em como seu futuro era seguro. Pensei que isso já estivesse resolvido. Todos nós pensamos, exceto Lady Aliena, ao que parece, disse o escudeiro. No momento em que se encontrou com ele, disse que não o desposaria por nada deste mundo. Tom franziu a testa, preocupado. Não queria que aquilo fosse verdade. Mas o rapaz não é feio, que me lembre. Como se isso fizesse qualquer diferença na posição dela, disse Agnes. Se as filhas de condes fossem autorizadas a se casar com quem bem entendessem, estaríamos recebendo ordens de menestréis ambulantes e dos fora da lei. A garota ainda pode mudar de ideia, disse Tom esperançoso. Mudará, se a mãe lhe der uma surra de vara de marmelo, disse Agnes. A mãe dela está morta, disse o escudeiro. Agnes balançou a cabeça, concordando. O que explica por que não sabe os fatos da vida, mas não vejo por que razão o pai não possa obrigá-la. Parece que ele prometeu uma vez que nunca a obrigaria a desposar alguém que a odiasse, disse o escudeiro. Uma promessa tola, exclamou Tom furioso. Como um homem poderoso poderia se prender ao capricho de uma garota daquele modo? O casamento dela poderia afetar alianças militares, as finanças baroniais e até mesmo a construção desta casa. Ela tem um irmão, comentou o escudeiro, de modo que não é tão importante com quem se case. Mesmo assim, e o conde é um homem inflexível, prosseguiu o escudeiro. Não deixará de cumprir uma promessa, mesmo que tenha sido feita a uma criança. Ele deu de ombros.
Pelo menos é o que dizem. Tom olhou para as paredes de pedra ainda baixas da casa em construção. Até agora não economizara dinheiro bastante para manter a família no inverno, pensou com um calafrio. Talvez o rapaz encontre outra moça para compartilhar esta casa com ele. Tem todo o condado para escolher. Por Cristo, acho que é ele, disse Alfred, na sua voz dissonante de adolescente. Seguindo o olhar do rapaz, todos se voltaram para o campo. Um cavalo vinha da aldeia a galope, levantando uma nuvem de pó e terra. O assombro de Alfred era justificado tanto pelo tamanho quanto pela velocidade do cavalo. Tom já vira animais assim, mas o garoto possivelmente não. Era um cavalo de batalha, com o lombo tão alto quanto o queixo de um homem e a largura proporcional. Aqueles cavalos de batalha não eram criados na Inglaterra. Vinham do além-mar e eram extremamente caros. O construtor deixou cair o resto do pão no bolso do avental, semicerrou os olhos para se proteger do sol e se virou para o campo. O cavalo estava com as orelhas viradas para trás e as narinas dilatadas, mas pareceu a Tom que sua cabeça estava bem erguida, sinal de que o cavaleiro não perdera totalmente o controle. Na verdade, quando se aproximou mais, o cavaleiro inclinou o tronco para trás e puxou as rédeas, e o grande animal pareceu reduzir um pouco a velocidade. Tom podia sentir agora o martelar dos cacos no solo, sob os pés. Virou-se para Marta, pensando em pegá-la e pô-la a salvo. A mãe teve a mesma ideia. A menina, porém, não estava à vista em parte alguma. No trigal, disse Agnes, mas Tom já pensara nisso e estava atravessando o terreno da casa em largas passadas. Esquadrinhou o trigo ondulante, com medo no coração, mas não conseguiu ver a criança. A única coisa em que pôde pensar foi tentar reduzir a velocidade do cavalo. Passou para a trilha e começou a caminhar na direção do animal desembestado, com os braços abertos. O cavalo o viu, ergueu a cabeça para olhar melhor e reduziu sensivelmente o ritmo do galope. Então, para horror de Tom, o cavaleiro o esporeou. Seu maldito tolo, berrou Tom, embora o cavaleiro não pudesse ouvi-lo. Foi quando Marta saiu do meio do trigal e apareceu na trilha, a alguns metros de Tom. Por um momento ele ficou imóvel, em pânico. Depois se atirou para a frente, gritando e sacudindo os braços, mas aquele era um cavalo de batalha, treinado para cometer ordens ululantes, e não vacilou. Marta ficou no meio da trilha estreita, olhando espantada, imóvel, para o animal imenso que se lançava sobre ela. Houve um momento em que Tom percebeu com desespero que não poderia alcançá-la antes do cavalo. Ele se desviou para um lado, o braço tocando no trigo alto. No último instante, o cavalo desviou-se para o outro lado. Um dos estribos chegou a roçar o cabelo fino de Marta, mas um casco deixou um buraco redondo no chão, junto do seu pezinho descalço. Aí ele seguiu, atirando terra em ambos, e Tom pegou-a e apertou-a contra o peito palpitante. Ficou imóvel por um momento, esmagado pelo alívio imenso, os membros fracos, interiormente arrasado. Aí então sentiu uma onda de ódio contra a irresponsabilidade daquele jovem estúpido no seu enorme cavalo de batalha. Ergueu os olhos furioso. Lord William estava amparando o animal agora. Sentado na sela, com o tronco para trás, as pernas esticadas para a frente, puxando as rédeas. O cavalo desviou-se do local da obra, sacudiu a cabeça e empinou, mas William permaneceu montado, e reduziu a velocidade para meio galope e depois trote, enquanto o conduzia numa volta larga. Marta estava chorando. Tom entregou a Agnes e esperou por William. O jovem Lord era um sujeito alto e vigoroso, de cerca de 20 anos. Tinha cabelo louro e olhos acanhados que faziam com que parecesse estar sempre fitando o sol. Usava uma túnica preta escura, calções justos também pretos e sapatos de couro com tiras entrecruzadas até os joelhos. Estava bem sentado na cela e não parecia nem um pouco perturbado com o que acontecera. O garoto bobo nem mesmo sabe o que fez, pensou Tom amargamente. Eu gostaria de torcer-lhe o pescoço. William parou o cavalo em frente à pilha de madeira e olhou para os operários. Quem é o encarregado aqui? Perguntou. Tom teve ímpetos de dizer, se você tivesse ferido minha filhinha, eu o mataria, mas conteve a raiva. Foi como engolir um sapo. Aproximou-se do cavalo e segurou o freio. Eu sou o construtor, disse tenso. Meu nome é Tom. Esta casa não é mais necessária, disse William. Dispense seus homens. Era o que Tom receava. Mas agarrou-se à esperança de que William estava sendo impetuoso na sua raiva e poderia ser persuadido a mudar de ideia.
Com esforço, fez a voz parecer cordial e razoável. Mas tanto trabalho já foi feito, por que perder o que gastou? Vai precisar de casa um dia. Não me diga como cuidar dos meus negócios, Tom Construtor, disse William. Vocês todos estão dispensados. Ele puxou uma das rédeas, mas Tom continuou segurando o freio. Solte meu cavalo, ordenou William ameaçadoramente. Tom engoliu em seco. Mais um momento e William tentaria puxar a cabeça do cavalo para cima. O construtor enfiou a mão no bolso do avental e tirou o resto do pão que estava comendo. Mostrou-o para o animal, que mergulhou a cabeça e deu uma mordida. Há mais para ser dito antes que se vá, milord, retrucou conciliadoramente. Solte meu cavalo, senão cortarei sua cabeça, disse William. Tom olhou diretamente para ele, procurando não demonstrar o medo que sentia. Era maior que William, mas isso não faria diferença se o jovem lord desembainhasse a espada. Faça o que o lord diz, marido, murmurou Agnes temerosa. Houve um silêncio de morte. Os outros trabalhadores ficaram imóveis como estátuas, observando. Ele sabia que a atitude prudente seria ceder, mas por pouco o jovem não esmagara a filhinha de Tom, e isso o deixara furioso. Assim foi com o coração disparado que ele disse: O senhor tem que nos pagar. William puxou as rédeas, mas o construtor segurou o freio com força. Além disso, o cavalo estava distraído, metendo o focinho no bolso do avental de Tom, querendo mais comida. Solicite a meu pai e os seus salários, disse William furiosamente. Tom ouviu a voz do carpinteiro aterrorizada. Faremos isso, milord, agradecendo-lhe muito. Covarde desgraçado, pensou Tom, mas ele próprio estava tremendo. Mesmo assim, obrigou-se a dizer: Se quiser nos dispensar, terá de nos pagar, conforme o costume. A casa de seu pai fica a 2 dias de marcha daqui, e quando chegarmos lá poderemos não encontrá-lo. Homens têm morrido por menos que isso, disse William. Seu rosto ficou vermelho de raiva. Com o canto do olho, Tom viu que o escudeiro empunhava a espada. Sabia que deveria desistir agora e humilhar-se, mas havia um obstinado nó de raiva no seu estômago, e assustado como estava, não conseguiu obrigar-se a largar o freio do cavalo. Pague primeiro e depois me mate, disse imprudentemente. Pode vir a ser enforcado ou não, mas morrerá, mais cedo ou mais tarde, e aí estarei no céu quando for para o inferno. A expressão do escárnio congelou-se no rosto de William, que empalideceu. Tom ficou surpreso. O que havia assustado o rapaz? Não a referência ao enforcamento, certamente. Na verdade, não era nada provável que um lorde fosse enforcado por assassinato de um artesão. Teria se aterrorizado com o inferno? Encararam-se por alguns momentos. Tom observou com assombro e alívio quando a expressão de raiva e desprezo de William se dissolveu, para ser substituída por uma ansiedade pânica. Por fim, William pegou uma bolsa de couro no cinto e jogou-a para o seu escudeiro, dizendo: Pague a eles. Nesse ponto, Tom forçou a sorte. Quando William puxou as rédeas de novo e o cavalo levantou a cabeça forte e andou de lado, deslocou-se junto, agarrado no freio, e disse: 1 semana de salário na dispensa. É este o costume. Ouviu Agnes respirar fundo logo às suas costas e não teve dúvida de que ela o achava maluco, por prolongar o confronto, mas prosseguiu obstinadamente. Isso significa 6 pence para o servente, 12 para o carpinteiro e cada um dos pedreiros, e 24 para mim. 76 ao todo. Ele era capaz de somar penhas mais depressa do que qualquer pessoa que conhecesse. O escudeiro estava olhando indagadoramente para o seu senhor. Muito bem, disse William com raiva. Tom largou o freio e recuou. William virou o cavalo e esporeou com força. O animal saltou em frente, pegando a trilha que cortava o trigal. Tom sentou-se subitamente na pilha de madeira. Perguntou-se o que tinha dado nele. Fora loucura desafiar Lord William daquele jeito. Sorte sua estar vivo. O tropel do cavalo de batalha de William diminuiu de volume, transformando-se num trovão distante, e seu escudeiro esvaziou a bolsa em cima de uma mesa. Tom sentiu uma onda de triunfo quando os pênis de prata rolaram à luz do sol. Fora loucura, mas dera certo. Tinha garantido o pagamento justo para si próprio e para os homens que trabalhavam sob suas ordens. Até mesmo os lordes devem obedecer ao costume, disse meio que para si mesmo. Agnes o ouviu. Só espero que você nunca venha a precisar do Lord William, disse amargamente. Tom sorriu para a mulher. Era capaz de entender a grosseria, sabendo que tinha se assustado. Não se preocupe demais, senão nada lhe restará exceto leite azedo nos seios.
quando o bebê nascer. Não serei capaz de alimentar nenhum de nós a menos que você arranje trabalho para o inverno. O inverno está muito longe, disse Tom.